Ricos e Pobres, edição Clubes do Brasileirão. Se lleva el campeón del Brasileirão casi 10 millones de dólares. La Copa de Brasil, 27 millones de dólares. Você acha que futebol no Brasil é só paixão? Então senta aí, porque hoje a gente vai te mostrar o outro lado da moeda. O dinheiro. Enquanto alguns clubes nadam em bilhões e contratam estrelas, outros mal têm dinheiro para pagar o ônibus do elenco. E o pior, essa diferença brutal de grana influencia tudo, das contratações aos títulos. Hoje a gente vai fazer um tour do inferno financeiro até o paraíso dos bilionários, mostrando quanto cada clube ganha, como eles gastam e como isso afeta o que a gente vê em campo. Os mais pobres do futebol brasileiro. Esses clubes já foram grandes, mas hoje vivem de migalhas. Quase sem cotas de TV, patrocínios fracos, estádios vazios e salários atrasados. Figueirense ganha só 8 milhões de reais por ano. Deve mais de 100 milhões de reais. Tá na Série C e não sobe faz tempo. Vive da bilheteria com 3 mil torcedores por jogo e patrocínios locais. Nem base forte tem mais. Já foi Série A, hoje é quase um time regional. América RJ, Rio de Janeiro. Fatura 5 milhões de reais. Tá atolado em 60 milhões de reais de dívidas. Disputa só estadual. E olhe lá, não tem cotas, não tem torcida, não tem estrutura. Sobrevive com rifas e o amor da torcida raiz. Portuguesa, só 4 milhões de reais por ano. Dívida de 90 milhões de reais. Vive entre a Série A2 e a Série D. Já foi forte, caiu e nunca mais voltou. Vive vendendo patrimônio para pagar as contas. Bangu, Rio de Janeiro. 2,5 milhões de reais de receita. Dívida de 30 milhões de reais. Não tem renda de TV, não revela jogador, não tem estádio rentável. Vive de parcerias pontuais e esperança. São Caetano, acredite se quiser, só 1,8 milhão de reais de receita. Deve 50 milhões de reais. Fora até da Série D, já foi finalista da Libertadores. Hoje, nem elenco fixo tem. Um caso clássico de quem não se adapta, morre. Agora vamos falar dos clubes que estão no meio do caminho. Eles não são ricos, mas também não estão quebrados. Com receitas entre 60 e 150 milhões por ano, times como Ceará, Goiás, Atlético Goianiense, Criciúma e Bahia têm aprendido a fazer muito com pouco. O segredo está em vender bem jogadores da base, ter uma torcida fiel e investir em estruturas mais modernas. O Bahia, por exemplo, virou SAF e hoje recebe investimentos do Grupo City. A receita aumentou e o clube voltou à elite. Já o Ceará e o Atlético Goianiense, mesmo na Série B, conseguem manter times competitivos graças a boas gestões e projetos de longo prazo. Esses clubes vivem de cotas médias de TV, patrocínios regionais, sócio-torcedor e, quando possível, boas campanhas em Copas Nacionais. Eles ainda estão longe dos gigantes, mas já mostraram que com inteligência e planejamento, dá para competir. Eles vivem de cotas de TV entre R$30 e 60 milhões de reais. Venda de jogadores. Sócio-torcedor. Patrocínios regionais. E agora, no caso do Bahia, até grupo internacional investindo. Não brigam por tudo, mas fazem bonito. Chegam longe em Copas, revelam talentos e sonham alto. Agora chegamos ao topo. Os 10 clubes mais ricos do Brasil arrecadam cifras impressionantes e moldam o futebol que a gente vê nas grandes competições. O Atlético PR, com cerca de 300 milhões em receita, é referência em gestão e estrutura. O Fluminense, campeão da Libertadores, chegou aos 370 milhões, mesmo com dívidas altas. O Botafogo, com 400 milhões, passou por uma revolução após virar SAF. Inter e Grêmio seguem firmes com receitas acima dos 430 milhões, apesar das dívidas. O São Paulo ultrapassou os 550 milhões em 2023, embalado pelo título da Copa do Brasil. O Cruzeiro, que também virou SAF, já fatura 580 milhões por ano. O Corinthians, apesar de dever mais de 1,7 bilhão, segue entre os gigantes, com receitas na casa dos 800 milhões. Já o Palmeiras, com 910 milhões e dívidas controladas, é o exemplo máximo de gestão eficiente. E no topo de tudo, o Flamengo, que arrecadou mais de 1,2 bilhão de reais em 2023, dominando em patrocínios, bilheteria, venda de jogadores e premiações. De onde vem o dinheiro dos grandes clubes? Mas afinal, de onde vem tanto dinheiro? Os grandes clubes têm múltiplas fontes de receita. A primeira são as cotas de televisão. Flamengo, Palmeiras e Corinthians recebem mais de 200 milhões só com transmissões. A segunda grande fonte é a venda de jogadores. Só o Flamengo e o Palmeiras faturaram mais de 200 milhões em 2023 com talentos da base. A bilheteria também pesa. O Flamengo, por exemplo, arrecadou 120 milhões com o Maracanã lotado o ano inteiro. Tem também o sócio-torcedor, os patrocínios milionários, como 100 milhões que o Flamengo recebe com sua camisa, e os prêmios por desempenho, como a Libertadores e a Copa do Brasil. Além disso, esses clubes ganham cada vez mais com produtos licenciados, lojas oficiais e até canais próprios de mídia. E sim, no Brasil, dinheiro traz título. O Palmeiras, com quase 1 bilhão em receita, conquistou o Brasileirão com folga. O Flamengo, com mais de 1,2 bilhão, foi finalista em tudo. Enquanto isso, o Figueirense, com só 8 milhões por ano, mal consegue pagar o básico.
A desigualdade financeira no futebol brasileiro é clara. Quem tem dinheiro contrata melhor, mantém elencos fortes e disputa tudo. Quem não tem, luta para sobreviver. Quando se trata de pontos corridos, é só olhar. Entre 2018 e 2021, quem gastou mais com futebol ficou lá em cima na tabela. Os 6 clubes mais ricos quase sempre dominaram as primeiras posições. E adivinha quem ficou lá embaixo? Isso mesmo, os mais quebrados. Mas não adianta só ter dinheiro e sair fazendo besteira. Clubes grandes também caem se vacilarem. Olha o Cruzeiro em 2019 e o Grêmio em 2021, mesmo cheios da grana, foram rebaixados porque erraram demais. Agora, tem uns times que, mesmo sem tanta grana, conseguem brigar lá em cima. Mas para isso dar certo, tem que ser quase perfeito, acertar no técnico, montar um elenco certinho e não desperdiçar nada. Agora, ser campeão, aí o buraco é mais embaixo. Geralmente, o título fica com quem tem mais grana no bolso. Além de jogador bom, esses clubes investem em estrutura, preparação e até fretam avião para não cansar o time. Mas em 2023, o Fluminense resolveu tentar quebrar essa bolha. Apostou num trabalho diferente com Fernando Diniz e montou um elenco bem equilibrado, para tentar acabar com o domínio dos bilionários. Não tem muito segredo. Quanto mais grana o clube coloca no futebol, melhor ele se sai. O Globo fez um levantamento das edições da Série A entre 2018 e 2021 e comparou quanto cada time gastou com a posição final na tabela. E, adivinha? Quase sempre os mais ricos ficaram lá em cima. Já os que economizaram demais, terminaram lá no fundo. Na real, é bem comum ver os times que mais investem dominando o famoso G6 do Brasileirão. Isso inclui tudo: salário dos jogadores, contratação de reforço, viagem, estrutura. Claro que nem todos os clubes abrem certinho esses dados. Alguns só jogam tudo no pacote gastos do futebol e pronto. Aí nem dá pra saber exatamente o que foi investido em quê. Mas no geral, dá pra ver, quem coloca dinheiro no time, colhe resultado em campo. A grana manda no futebol, mas às vezes rolam umas zebras que quebram a lógica. De vez em quando aparece um time com investimento médio lá em cima na tabela, e até time rico caindo pra Série B. Lembra do Cruzeiro em 2019? E do Grêmio em 2021? Tinha dinheiro, mas erraram tanto que não teve grana que segurasse. Agora, ser a surpresa do campeonato é uma missão quase impossível. Time com menos grana tem que acertar tudo, não pode errar no técnico, no elenco, em nada. É tipo jogar no modo hard. E se tem uma escolha que pesa demais, é a do treinador. Os ricos até podem sair trocando de técnico toda hora e, mesmo assim, brigar por título. Já os médios e pequenos não têm esse luxo. Para eles, técnico bom é questão de sobrevivência. Foi assim com o Santos do Sampaoli em 2019, o Fortaleza do Vojvoda em 2021 e o Fluminense do Diniz no ano passado. O Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, resumiu bem: o Vojvoda tá lá faz quase 2 anos, e essa continuidade faz toda a diferença. Cria um estilo, entrosamento, um jeito de jogar. Não é algo que você compra no mercado. E se não dá para montar um elenco cheio de estrelas, tem que ser ainda mais cuidadoso com quem vai chegar. Não dá para errar em contratação. Tem que buscar jogadores que se encaixem direitinho no estilo do time. E aí entra aquele papo de identidade, perfil, planejamento. O Paulo Angione, do Fluminense, também falou disso. Segundo ele, clube com grana consegue substituir jogador com facilidade porque tem uns 20 do mesmo nível. Agora, quem tem menos dinheiro, sofre. A saída no Flu foi usar bem a base. Diniz olha muito para dentro do clube, confia nos moleques. Hoje, quase metade do elenco principal vem da base. E quando precisa buscar fora, é tudo muito bem pensado, com muita cautela. Mesmo fazendo tudo certinho, ainda tem um teto ali em cima, o título. Desde sempre, quem levanta a taça é um dos ricaços. É tipo o que rola na Inglaterra ou na Espanha. A grana decide tudo no fim das contas. Quer exemplos? O Inter só esteve entre os 6 mais ricos em 2020, e foi justamente o ano em que quase levou o Brasileirão, ficando um pontinho atrás do Flamengo. Aquele ano teve um monte de fator fora da curva: Cruzeiro rebaixado, pandemia, cortes de custo. Enfim, atípico. Aí em 2021, o Atlético Mineiro resolveu abrir o cofre e aumentou os gastos em quase 40%. Resultado: campeão brasileiro depois de 50 anos. O Marcelo Paz ainda completou: para ser campeão, tem que ter um aproveitamento absurdo. E para isso, precisa de elenco forte e numeroso, logística top, com voo fretado e tudo, e estrutura para treinar bem e evitar lesão. E adivinha quem consegue fazer isso tudo? Quem tem mais grana, claro. Agora, como o próprio Angione falou, agora chegou a parte mais tensa. O time está em 3 competições ao mesmo tempo, precisa ter fôlego, banco e consistência para aguentar até o fim. Mas manter o nível em todas as frentes não é nada fácil.